Diz que virou a pesquisa? O banheiro feminino agora vai ser disputado, hein? Pois é. Eles te avisaram? Senhores e senhoras parlamentares, vamos dar início ao grande expediente desta sessão ordinária. Estão em discussão as proposições avulsas. O vereador secretário Lidson Lenner fará a leitura de mais uma proposição que restou na pauta. A indicação de número 271/2014, de autoria da vereadora Maura Maria Fontinelli Soares. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal que encaminhe a essa casa o projeto de lei do Estatuto do Magistério, atendendo a uma antiga reivindicação dos profissionais da educação. Justificativa. Amanhã, dia 15 de outubro, comemora-se o Dia do Professor, e nossa maneira de prestar homenagem a essa importante categoria profissional seria a votação do Estatuto do Magistério, cujo projeto se encontra para elaboração do impacto financeiro. Em discussão. Em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Vamos agora para a discussão e votação aos seguintes projetos. Projeto de lei 066/2014, em primeira votação, de autoria dos vereadores Sérgio Norfino Pinto e Alexandre Valente Araújo. Declara de utilidade pública o Centro de Prevenção, Acolhimento, Tratamento e Reinserção Social do Dependente Químico,
Sítio de Amor e Esperança, Jesus é o caminho. Vereador Dr. Xandino Amoras, para o uso da tribuna e a defesa do projeto de lei. Não usou, não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhoras vereadoras, né, e vereadores. Eu peço aos senhores que votem favorável a este projeto de lei, o Sítio de Amor e Esperança, Jesus é o Caminho. Na semana passada ele esteve para a primeira votação e o professor Idelmino, ele pediu a vista dele, mas em contato com ele, segundo ele, as dúvidas já foram tiradas. Estou certo, professor Idelmino? Muito obrigado, senhor vereador. Positivo, na verdade, né, era a dúvida em relação à questão do CNPJ. Tem o CNPJ com sede em Viçosa, na verdade, está abrindo, né, um outro atendimento fora do município, mas a documentação, né, vamos dizer, a parte burocrática é do município de Viçosa, estando, então, podendo ser declarado de utilidade pública, inclusive receber subvenção caso, né, seja necessário, assim queira, né, a instituição. Obrigado. Sim. Esse Sítio de Amor e Esperança, ele está na localidade Córrego do Engenho, não, é o Sítio Pica-Pau, município de Paula Cândido. Aqui, no edifício Panorama, os atendimentos serão feitos no edifício Panorama, atendimento às famílias. Lá será tão somente a última rácio, em último estágio, precisar de ser internada o dependente que será encaminhado a esse local. E consta aí as fotos do sítio, que foi feito com recursos da dona Eunice e de sua família. Aí só para passar, para que as pessoas tenham conhecimento do sítio. Muita água. Enquanto isso, deixa eu... Esse sítio, ele já foi visitado. Eu já estive nesse sítio. O doutor Sérgio Norfino também esteve nesse sítio. Já teve visita do Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Já estiveram lá visitando o sítio. O Conselho de Política sobre Drogas, o COMAD, também esteve visitando. O Conselho Tutelar, o Conselho de Saúde, os membros do SGD, que é o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, representantes do departamento. Não, por enquanto não, mas não irá demorar. Representantes do Fórum, do Assistente Social, a Casa de Adolescentes e Conselho Tutelar. Então, e que todos os vereadores também estão convidados, se quiserem marcar com a Eunice, ou se quiserem que eu os acompanhe, para que os senhores conheçam o trabalho que será feito lá. Boa noite, muito obrigado. Senhores vereadores, o projeto de lei está em votação. Parlamentares dessa casa favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto de lei, senhor secretário. Projeto de lei 074/2014, também em primeira votação. De autoria do vereador Geraldo Luiz Andrade. Acrescenta parágrafos ao artigo 154 da Lei 1633/2004, Código de Obras e Edificações, e da outras providências. Solicita ao vereador João de Josino que conduza o vereador Geraldão até o uso da palavra, por favor.
É uma honra, vereador, poder conduzi-lo aqui a essa casa, nessa sua luta incansável pelas... Muito obrigado, vereador João Tiozino. Ô, senhor presidente, fico até lisonjeado com tamanha gentileza do senhor e do colega, e me coloco à disposição para retribuir a demais colegas na hora que necessário. Afinal, como diria o poeta, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Senhor presidente, na verdade, caros colegas, boa noite. Mesmo não sendo momento, desejar uma boa noite especial à colega que essa casa chega, vereadora Maura Fontinelli. Sinta-se à vontade. Num próximo pronunciamento, a gente enfoca um pouco mais da sua chegada. Aqui, colegas, a gente vem, através desse projeto de lei, fazer um reparo ao Código de Obras e Edificações do nosso município. Há nele uma inversão de valores, vou tratar assim de forma popular o que vem ocorrendo a esse código. Inclusive, desde o final do ano passado, houve uma primeira conversa com o IPLAN sobre essa questão, com a Geandra. E aí, durante o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, oportunidade de um debate na Estaçãozinha, ela fez essa colocação que, em verdade, o que ocorre até então, até que esse projeto não se transforme em lei, aquele que queira construir em nosso município de forma irregular, para regularizar a sua obra, paga menos, mais barato, do que aquele que dá entrada nos papéis de acordo com os trâmites legais. A justificativa desse projeto é corrigir essa questão, pois, como eu disse, está havendo uma inversão de valores. Quem está na irregularidade, para se regularizar, acaba sendo beneficiado mediante aquele que quer andar na linha com o código. E pensando, é lógico, que nos cofres do município, sendo essa aí uma oportunidade de uma maior arrecadação, visto que são várias as obras irregulares em nossa cidade, e se tivermos um efetivo de fiscalização, acredito eu, com essa alteração, ampliaremos sim a arrecadação através das multas às obras municipais. Preciso destacar aqui a participação direta, com maior ênfase que nos demais projetos que trouxe até essa tribuna, do departamento jurídico dessa casa, e registrar também que a todo momento houve um diálogo direto com o IPLAN, no sentido de sanar essa demanda. Era uma solicitação do IPLAN que encontrava dificuldades com a antiga procuradoria para tramitar essa questão, pela variação de procuradores que teve nos últimos 2 anos. E, nesse sentido, a gente, através dessa casa, propõe essa possível alteração. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, vereador Geraldão. Desculpe chamá-lo assim, né? É o seguinte, Geraldão, eu só queria entender melhor, porque aqui na justificativa da lei está dizendo que parece que o valor máximo da multa era 10 UFMs. Só queria entender melhor, porque aí, ou seja, a multa seria 370 e poucos reais. Agora, eu estou vendo aqui pelo parágrafo 1º que o valor da multa previsto no anexo 3 é calculado multiplicando-se o valor de 1 UFM pela área total construída em metros quadrados. E aí é o seguinte, mas na verdade é só uma curiosidade. Se a casa tem 90 metros quadrados, essa multa é de R$ 3.400. Se essa casa tem 45 metros quadrados, a multa é de R$ 1.000 e poucos reais. 1.700 e alguma coisa. É isso mesmo? O vereador, não está majorando demais, a minha preocupação é essa. Se o meu apartamento tomar uma multa, o valor dela é de R$6.000. É isso mesmo? Porque é o seguinte, a minha preocupação... O meu pedido, em verdade... Eu parabenizo, mas a minha preocupação é se a gente não coloca uma multa impagável. Essa é a realidade. Como é que foi esse estudo para a gente saber se a gente está cobrando um valor que nem permita que o cara fure, que eu acho que é o propósito de Vossa Excelência, mas que também eu não cobro um valor que seja exorbitante e o cara acaba também não dando conta de pagar. Eu só queria que você me esclarecesse esse ponto. Compreendi. Se não pudesse agora, a gente também debate A verdade é que a letra da lei, eu aqui não estou com a justificativa. E em virtude, inclusive, né, dessa turbulência que tivemos, eu me afastei um pouco do estudo do projeto,
mas o pedido ao jurídico da casa foi sim de, aí vou usar um termo que é usado recorrentemente aqui na casa, de pesar na mão em relação aos irregulares, entendendo como sendo a maneira das pessoas se regularizarem, ficarem antenadas de fato na hora, né, de iniciar a sua obra. É lógico que é um projeto de lei, se os colegas entenderem que estamos pegando pesado em multar aqueles irregulares, fiquem abertos para sugestões de emendas, mas eu entendo que, estando irregular, a multa deve ser sim pesada. Eu queria saber só o critério que foi utilizado, mas Vereador. eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Só saber o critério, porque é só um receio mesmo de fazer uma multa. Eu acho, por exemplo, que, né, o senhor prefeito, inclusive, está aqui, nós vamos melhorar em muito a fiscalização, para também não deixar, né? Porque uma obra irregular também ela não está sendo fiscalizada. Sim. E aí, como é que faz, né? Vereador, enfim. Permita. Pois não. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de passar por uma situação que pediram que eu interferisse num projeto que não havia dado andamento. Então o proprietário me disse, não, o engenheiro falou para que a gente começasse a obra, porque o valor que a gente paga, ele é muito pequeno. Então compensa começar a obra sem regularizar. E o senhor colocou agora. Nós temos um número pequeno, muito ínfimo de fiscais. Então, na verdade, a intenção da lei é exatamente essa. É impedir que se inicie qualquer construção sem antes passar pela avaliação do ente que seria o IPLAN. Porque virou uma forma de burlar que é muito mais em conta burlar a lei do que cumprir a lei. Bom, de novo eu parabenizo. Eu vou estudar, eu acho que eu vou votar favorável ao projeto, Geraldão, mas depois eu queria conversar mais com Vossa Excelência para a gente ver realmente os critérios. Eu concordo também, senhor presidente, eu acho que a questão é essa. Agora, por incompetência do gestor que não fiscaliza, eu não posso também penalizar o outro que faz errado. Não aqui querendo defender quem não faz. Acho que Vossa Excelência está corretíssimo. Se a multa vale a pena eu pagar a multa e não, acho que tem que corrigir essa questão. A minha única preocupação é se a gente não está pesando demais a mão, porque também vai entrar na justiça, vai dar uma confusão, entendeu? É só nesse sentido. Agora, acho que nós precisamos melhorar realmente para não deixar que as obras... Na verdade, o senhor presidente, ele esclareceu bem, né? É um jeitinho brasileiro que se faz aí, né? Que a gente, obviamente, tem que evitar, né? Concordo plenamente. Obrigado, Geraldão. Ok, eu que agradeço. Retorno, se Deus quiser, na palavra livre, senhor presidente. Nós temos um princípio no Código Civil, vereador Marcos Nunes, é que ninguém pode se recusar ou se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Eu acho que quando o cidadão comum ele não tem uma noção, a maioria não tem uma noção, eu entendo que muitas vezes ele não é o culpado, ele é levado ao erro ou por desconhecimento. Agora, um engenheiro que sabe e ainda fala para que a pessoa descumpra a lei, então, na verdade, nós estaremos penalizando o mau engenheiro, o mau profissional que quer ganhar no tapa o direito de estar fazendo plantas, de construindo. E não o nosso consumidor, porque o nosso consumidor, o nosso contribuinte, ele, na verdade, ele tem boa fé, ele quer cumprir a lei. Mas o engenheiro fala, não, vai aí que aí passa. É 10 UFM só. Então, seria esse o peso. Pois não, vereador Alexandre? Essa multa, ela está sendo cobrada tão somente ao dono da obra ou é aplicada ao engenheiro também? Ao dono da obra. Porque existe uma possibilidade no Código de Postura do município de ser aplicada a multa ao engenheiro também. Eis aí. Mas isso aí nós temos que olhar com os fiscais do Departamento de Fiscalização. Eis aí a questão jurídica de se atribuir ao proprietário e também ao responsável técnico pela obra a aplicação de penalidades diversas. Ou seja, aquele engenheiro que manda burlar leis, conhecendo a lei, ele também ser penalizado com essa situação que o vereador coloca aí. É uma questão a se discutir
e aprimorarmos a questão. Então, o engenheiro vai pensar 2 vezes antes. Porque durante o tempo que eu estive na fiscalização, esse tipo de informação que o senhor obteve era corriqueira no departamento. Ele chegava e são poucos UFMs, é muito mais barato fazer uma obra. Por exemplo, se eles desrespeitam 1 metro na base da obra, esse 1 metro num prédio de 5 andares já aumentou em muito o tamanho do apartamento deles. E um apartamento poderia vender por 100 mil, eles vão vender por 110 mil, por causa daria uma área de 5 metros dentro de cada apartamento, e isso, no valor venal, acaba aumentando e muito. Sugiro apresentarmos uma emenda, então, ao projeto que vai para a segunda votação. Dessa questão, poderia, vereador? Sem problema algum, senhor presidente. Agora, só para o entendimento, porque no projeto aqui, a alteração, a minuta do projeto, até então, ela vem alterando ao Código de Obras e Edificações. Poderíamos, nessa mesma lei, tratar da alteração do Código de Posturas? É o que eu estou dizendo. O Código de Obras e Edificações, ele tem como base um profissional técnico. E se o profissional técnico está infringindo a lei, eu não vejo por que não possamos colocar no mesmo projeto de lei essa penalidade, já que ele está inscrito no município como um profissional prestador de serviço. Nesse sentido, mesmo sendo o autor inicial do projeto, eu vejo com bons olhos o acréscimo dessa questão, porque aí cercaríamos de fato a problemática. Agradeço ao vereador Alexandre e fica a sugestão para o colega emendar o projeto, se achar conveniente. Sim, então, durante a semana que vem, vou ver, o senhor vai pedir vista dele, vai pedir sobre então, pode dar sequência, né, vereador? Dá sequência, né? Vereador Geraldinho Violeira. Obrigado, senhor presidente. Serve como orientação também para o vereador Geraldão, os casos, senhor presidente, que mesmo antes da criação do IPLAN, existem imóveis que não são regularizados, imóveis antigos, que hoje querem se regularizar para entrar no financiamento. Esses imóveis mais antigos, Geraldão. Até mesmo antes da criação do IPLAN. Hoje, a fiscalização é feita através dos imóveis novos, mas existem esses antigos que também pleiteiam, né, financiamento, vender os imóveis. Só para questão de orientação. Não entendi. O senhor propõe uma medida mais social para esses casos anterior à criação do IPLAN? Seria isso a sugestão? Isso. Deixo também com o senhor, colega. Mas qual que seria o objetivo do vereador? Metodologia para aplicação dessas multas? Não, na verdade, a lei, ela não pode retroceder para poder penalizar. É um princípio geral do direito. A lei, ela não pode ser aplicada. A lei só pode ser aplicada anteriormente ou retroceder quando for para criar benefício igual no direito penal. Então, nós não poderíamos juridicamente ter esse princípio. Senhor presidente, sem querer estender a discussão, mas pelo que eu entendi da fala do colega, são imóveis que até hoje não estão regularizados. Mas não pode se aplicar multa. A questão da regularização dos imóveis, não se pode aplicar multa em imóveis que já foram construídos. A multa não pode retroceder. São os imóveis novos que vão ser construídos. Mas para o IPLAN, esses imóveis não existem, porque eles não são lotes ainda. Sim, a forma de legalizar já seria uma outra regularização fundiária, vamos assim dizer, começando por um princípio básico de que o hipossuficiente, ou aquele mais carente principalmente, o idoso, essas pessoas em condição de hipossuficiência, tenham primeiro esse benefício. Então seria uma outra ideia, um outro objeto. Presidente e Geraldão, o IPLAN, ele não terá como auferir qual imóvel foi construído após ou antes da lei.
Aí acho que nós vamos ter que pensar num outro meio que possa estar fiscalizando, que possa estar oferindo se esse imóvel foi construído antes ou depois da futura lei. Porque senão estaremos cobrando, mas boa parte dos imóveis só não tem escritura. Boa parte dos imóveis, existem os lotes, mas a construção que fora feita neles, ela não foi registrada. Então, no cartório de imóveis, por exemplo, não tem. Só consta como lote. Inclusive, vereador, o refis, que seria um refinanciamento, se o imóvel já existe e para você pagar o ITBI dele na hora da transferência, se a prefeitura fizesse um financiamento desse ITBI que custaria em torno de 5, 6 mil reais, seria uma alternativa de arrecadar e regularizar esses imóveis, ao invés de estar tentando aplicar uma multa retroativa que não teria efeito jurídico. Seria uma das soluções para legalizar esses imóveis. Eu acho, Geraldão, que independente do momento que criar a lei, todos os imóveis pagarão essa multa. Eu entendo assim. Independente do momento da lei. Se a lei for aprovada, aqueles que pleiteiam a regularização, eles pagarão. E eu não estou entendendo como seria aplicada essa fórmula também. A forma mesma que Marcos Nunes questionou. Qual a cobrança? O tipo de cobrança? Como seria a cobrança? A cobrança é uma cobrança única, de acordo aí com a metragem quadrada do lote. Melhor dizendo, da edificação. Senhores vereadores, como o projeto de lei está em primeira votação, vereador Lidson, depois o vereador João Josino. Rapidamente. A Jaqueline, ela está lembrando aqui de uma lei de Arnaldo Andrade com relação a situações semelhantes a essa, que já é existente. Eles estão lembrando que é outra situação. Ou seja, que lembra o seguinte: o município, para a população de baixa renda, o município estaria fazendo o projeto daquele imóvel já existente para legalizá-lo. Ou seja, teríamos aí os estagiários de engenharia fazendo a planta do imóvel e o engenheiro da prefeitura assinando e conferindo, e aí sim fazendo a legalização para a população de baixa renda. Ou ainda, a população de baixa renda que queira construir por conta própria, o município faria o projeto. Por favor, vereador João Josino. Por exemplo, a gente regularizar um lote ou um imóvel, a gente já paga, de qualquer maneira, a gente já paga a prefeitura. Eu não sei aonde que está criando até mais multa, né? Se eu tiver um lote que vou vender, ele está irregular, eu vou pagar um preço alto para regularizar. Então, viu? Tá, mas o projeto de lei do vereador Geraldão, ele visa aumentar o valor da multa para quem estiver construindo sem a legalização, para essa especulação que existe por parte de vários profissionais. Mas isso aí cabe a prefeitura fiscalizar, né? O cara vai construir, tem que saber se ele está legal para começar a obra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir sobrestamento do projeto. Sobrestamento. Porque com uma semana, pedir de vista uma semana só, não vai dar tempo de discutir esses entraves que foram colocados aqui. Senhores, pedido de sobrestamento do vereador Dr. Xandinho. Em discussão. Eu já vinha hoje pedindo para que fosse votado e aberta extraordinária para aprovação definitiva do projeto, ainda na noite de hoje, e o colega quer sobrestar a intenção. Senhor presidente, fica o plenário, aí antecipo, inclusive, que provavelmente amanhã deixarei o cargo de vereador, né, e fica o plenário à disposição para sobrestar, e aí fica a solicitação também para que depois retornem, que emendas sejam feitas, pois aqui há um equívoco em nosso código, e esse equívoco está se perpetuando, e a intenção foi justamente desfazer esse equívoco do código. Senhor presidente, eu entendo que a discussão, vereador, acabou trazendo a insegurança ao plenário.
né? Porque aí começa a se tratar, inclusive, da questão da legalidade, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, se é uma situação que realmente a gente não tem como se debruçar numa semana, né? Porque, de toda forma, ele está em primeira votação. Vistas nele, não é o suficiente. Senhores vereadores, o pedido de sobrestamento do vereador doutor Alexandre está em discussão. Ai, ai. Senhores e senhoras desse plenário, favoráveis... Eu gostaria só de problematizar um pouco aqui, senhor presidente. Final de 2012, vinha a essa casa um projeto para a urbanização do Paraíso. Esse projeto foi reprovado por essa casa. A grosso modo, eu vislumbro o Paraíso, inclusive de 2012 para hoje, como um local urbanizado de forma desordenada. Acredito eu que todas aquelas obras ali foram feitas de forma irregular. A partir do momento que a gente, vou usar o termo porque barrigudo sou, posso falar, empurrarmos essa questão com a barriga, só vamos estar dando espaço para aqueles que querem, de forma irregular, construir em nossa cidade. É importante dizer que aqui a pena só vai para os que forem de contra a lei. Aqueles que estiverem andando na lei não serão penalizados, não terão nenhum malefício com esse projeto de lei. Entendo eu que algumas nuances surgiram, com certeza. Se for o caso da gente aprimorar, acho também válido, mas acho que não podemos correr atrás do próprio rabo. Quando foi falada a questão do Código de Posturas, entendo eu que é uma outra alteração ao Código de Posturas, ao profissional engenheiro. Se quisermos unificar, consolidar a discussão, ótimo. Agora, entendo que também jogarmos essa discussão para daqui a um mês e deixarmos aí um mês de construções irregulares na cidade, só vai estar aí prejudicado o município, só vai sair prejudicado o próprio IPLAN e, principalmente, os nossos cofres municipais. Dou total liberdade, é lógico, aos colegas que têm um respaldo até regimental, porém, acho que poderíamos sim votar em primeira votação na noite de hoje, uma possível aprimoração até na semana que vem, e caso essa não ocorresse, de repente, no segundo momento, vistas ou até sobrestamento. Vereador Alexandre. Senhor presidente e Geraldão, o intuito do pedido de sobrestar, a princípio, achei que fosse um projeto muito de fácil entendimento. No entanto, com as discussões que surgiram aqui, o meu pedido de sobrestamento não é no intuito de enrolar, de procrastinar a votação do projeto. Entendo que um projeto mal votado, uma lei que seja mal feita, ela vai ser uma lei inócua no município. Assim sendo, essa lei que é inócua, ela dará margem de erros e margem para que advogados, para que qualquer pessoa que chegue ao IPRAM ou ao Departamento de Fiscalização, ele consiga quebrar uma multa. Estamos Viçosa, nós estamos com mais... Então, estamos em 154 anos de Viçosa. Um mês a mais, um mês a menos, 2 meses a mais, 2 meses a menos, não vai estar prejudicando o projeto do senhor. Agora, aplicar multa... quando o senhor implementou o projeto, o senhor consultou o Departamento de Fiscalização da Prefeitura? O senhor teve algum contato com os fiscais de obra e postura do município? Olha, na verdade, o entendimento é que a fiscalização de obras está à mercê do IPLAN, Instituto de Planejamento. Não, o Departamento de Fiscalização é vinculado à Secretaria de Fazenda. Não é com o IPRAM. Aí o senhor consultou tão somente o IPRAM, o CREA foi consultado? Então, eu acho que seria viável que tivesse um estudo mais a fundo nisso, com relação ao Departamento de Fiscalização, com o IPRAM, com o CREA e demais órgãos que venham a surgir. Eu gostaria muito de saber se o CREA leu esse código na hora que a multa para o irregular é menor do que o custo para o regular. Então, assim,
O erro está no princípio desse código entendeu? O erro é de princípio. Lá foi colocado uma coisa erroneamente. Sim, senhor Excelência. Então, em virtude disso, nós não poderemos deixar que essa lei, que esse projeto do senhor, ele siga, sem que haja um estudo maior nele. Porque senão estaremos cometendo o mesmo erro que outros cometeram. Senhores vereadores, eu gostaria de poder encerrar a discussão, antecipando essa questão para darmos sequência. E espero que, dentro do sobrestamento, a gente tenha respostas. Vários projetos foram sobrestados nessa casa e depois voltaram sem uma vírgula de informação. Então, estarei fazendo essa cobrança em plenário. Projeto de pedido de sobrestamento em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de sobrestamento aprovado. Próximo projeto de lei, senhor secretário. Agora, em segunda votação, projeto de lei 032/2014, de autoria do prefeito municipal. Então, o prefeito municipal, doutor Celito, dispõe sobre a concessão de diárias de viagem aos servidores da Prefeitura Municipal de Viçosa e da outras providências. Projeto de lei em discussão. Vereador João de Josino. Eu vim mais, senhor presidente, para fazer um agradecimento ao Zé Paulo, né? E nosso também saudoso doutor Celito. E também agradecer o Anjo, né? Por ter voltasse com esse projeto para essa casa. Eu acho que a responsabilidade do motorista é muito grande. Quando você, às vezes, sai aí 4 horas da manhã, 5 horas, principalmente aqueles que atendem a saúde, né? São quase 24 horas nas estradas. E esse projeto veio a melhorar um pouco, né, as diárias. Eu acredito que eles vão assim ficar mais tranquilos nas viagens, mais conforto, né? Então fica aqui o meu agradecimento, né, ao Zé Paulo por ter empenhado em cima desse projeto. E isso melhorou um pouco, né, os colegas, que eu também faço parte do quadro. Boa noite, muito obrigado. Senhores vereadores, o projeto de lei está em votação. Peço aos colegas que votem, viu? Muito obrigado. Parlamentares dessa casa, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, eu vou pedir dispensa da terceira votação, por gentileza. Senhor presidente da comissão CCJ pedindo dispensa da terceira votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, este é o último projeto da pauta. Como nós temos ainda a palavra livre, e ainda depois da palavra livre, há uma solicitação do vereador doutor Alexandre sobre uma votação em reunião extraordinária. E o senhor prefeito estará com uma reunião interna com os senhores vereadores logo após, para estarmos discutindo algumas questões de interesse primordial ao município. A palavra está livre. O vereador Sávio é o primeiro inscrito. Logo depois, o vereador Lidson Lehner. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, aos que nos ouvem, nos assistem, aos funcionários dessa casa, em especial a senhora Jaqueline pelo aniversário. Meu boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de desejar boas-vindas à vereadora Maura,
que ela possa contribuir com as suas qualidades nos debates dessa casa, nos problemas do nosso município, que são muitos. Me coloco ao inteiro dispor, se a senhora precisar de alguma coisa, e espero estabelecer com a senhora a mesma parceria proveitosa e deixar aqui também meu reconhecimento ao vereador Sérgio Norfino. Não conhecia o vereador Sérgio Norfino antes do começo do ano passado. E até mesmo por nós sermos de partidos adversários, eu não acreditei que eu ia ter uma relação tão boa com o vereador Sérgio Norfino. Não sei se foi coincidência do destino, mas nós somos parceiros na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e parceiros da Comissão Parlamentar de Inquérito. E parceiros em vários projetos que nós dois assinamos juntos. Então, eu queria deixar de público aqui meu reconhecimento, meu agradecimento ao vereador Sérgio Norfino e desejar a ele sucesso na nova empreitada na Secretaria de Saúde. E, mais uma vez, desejar boas-vindas à vereadora Maura. Bem, eu queria parabenizar e agradecer também os convidados, o professor Diogo Torino e toda a equipe do Parlamento Jovem. A gente veste a camisa, literalmente, do Parlamento Jovem, projeto que acompanhamos há alguns anos, antes mesmo de ser vereador, e que é um projeto muito benéfico para a formação política e cidadã dos jovens de Viçosa. Parabenizar o vereador Helder também pelo convite do professor José Carlos e agradecer também ao professor Bandeira pela explanação aqui sobre as condições do SAAI. Imagino o quanto que é difícil para o professor Bandeira, que entrou no cargo tem uma semana, já chegar com uma situação dessa de racionamento, que é uma situação que ninguém desejaria. Eu não tive a oportunidade de falar com ele, e repito que para ele deve ser um desafio muito grande. Ele disse que nós temos que evocar aqui chuva, São Pedro, eu concordo com ele. Mas eu recordo bem aqui de um amigo e pessoa que eu tenho grande admiração, que é o professor Rafael Bastos. Eu vejo o Rafael, no mínimo, há 10 anos, falando que Viçosa ia ter problema de água. Então, eu acredito que é um planejamento que podia ter vindo há muito tempo. É claro que a falta de chuva colabora, mas se tivesse essa preocupação anterior, há 10, 12, 15 anos atrás, acredito que não passaríamos por essa situação. Bem, eu queria falar de 2 assuntos, eu não falei na semana passada. O primeiro deles é sobre a eleição do dia 6. Agora já fica distante, mas eu não ficaria confortável em deixar de falar do dia de cidadania que Viçosa passou. Eu estive nas ruas, infelizmente a gente vê ainda aquela sujeira de santinho no chão, mas na minha opinião foi menor do que as eleições passadas. A gente vê gente fazendo boca de urna, no meu entendimento, menor também do que eleições passadas. Eu acho que isso é um caminho para a democracia. Eu queria agradecer imensamente ao povo de Viçosa por ter dado 20.500 votos à presidenta Dilma Rousseff, ter dado a ela 52% da votação em Viçosa. E eu confio, vereador João Januário, que nesse segundo turno nós vamos aumentar essa votação da Dilma e reconduzi-la à presidência da República. Nos meus últimos 50 segundos, eu queria aqui desejar sorte, sucesso, garra ao atual prefeito Ângelo Scheck. Não pude fazer isso na semana passada, porque não usei a palavra. O senhor está pegando uma empreitada muito difícil, não tem dúvida nenhuma disso. Mas eu acredito que o senhor hoje tem um momento político favorável para o senhor tomar as decisões que tenham que ser tomadas, independente de quais interesses isso possa ferir. O senhor tem que ter na sua cabeça, eu não preciso te dar conselho, que o senhor é um político experiente, que o interesse maior é o interesse do povo de Viçosa. E esse interesse ele não pode ser superado por interesse individual nenhum. Enquanto o interesse do senhor for esse, eu tenho certeza que essa Casa Legislativa vai ajudar no que puder. Eu queria dar um testemunho. Peço, senhora vereadora, 15 segundos. Infelizmente, a gente criticava muito a administração por algumas falhas, mas principalmente, eu sempre falei isso aqui, vereador Edenilson também, pela falta de diálogo. Acredito que, infelizmente, foi um erro da administração anterior. Eu quero dar um testemunho que o vereador
e agora prefeito Ângelo Schecker, em 10 dias, talvez nem isso de mandato, está procurando o caminho do diálogo. Eu já estive na prefeitura, o prefeito já esteve aqui umas 3 ou 4 vezes, acabou de ser anunciado que depois dessa reunião ele vai ficar com a gente aqui para conversar. Eu acho que o caminho é esse, Ângelo. Porque é muito difícil a gente encontrar a saída sozinho. Uma cabeça, ela pensa pior do que várias cabeças. Se a gente tem a condição de conversar e sugerir saídas coletivas, esse é o caminho a ser trilhado. Então eu quero dizer o seguinte, já disse ao senhor, teoricamente, eu sou um adversário político de Vossa Excelência. Agora, eu nunca vou ser adversário do povo de Viçosa. Então, se o senhor estiver aqui para fazer um bom trabalho, o senhor vai ter toda a minha ajuda e eu tenho certeza de todos os vereadores. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Sávio José, fará uso da palavra agora, vereador Lidson Lenner. Senhora presidenta em exercício, nobres colegas, público aqui presente, cumprimentar aí conosco o prefeito Ângelo Schecker, secretário de governo Piovesan. Eu gostaria inicialmente parabenizar, eu não sei se tem aqui no nosso plenário público, mas tenho certeza que alguém em casa é meteorologista, que hoje é dia dos meteorologistas, dia 14. Tomara que eles possam prever umas chuvas aí bem rápido para a gente, para sair desse sufoco. E por que não parabenizar a todas as professoras e professores para o dia de amanhã, né? E também, amanhã, dia 15 de outubro, também é dia do comerciário. Comerciário é aquele que vende para o comerciante, aquele balconista, aquela pessoa lá. Então, parabenizar a todos. Saudações aqui à vereadora mais fresca, né, a Maura Fontinelli, recém-chegada, né? Estamos à disposição, falo de mim, eu tenho certeza dos colegas também. Se precisar, estamos à disposição. E também desejar todo o sucesso do mundo para o doutor Sérgio, lá na Secretaria de Saúde. Né? O doutor Sérgio esteve aqui hoje, não conseguiu encontrar com todos, né? Deixou aí um até logo. Eu falei, não é adeus, não, até logo para todos, que ele está numa pasta bem movimentada e bem problemática também, sabemos nós disso. O senhor Antônio Pontes já saiu, fizemos essa pequena homenagem a esse ex-vereador, né, que foi o pai dele, o Nico Pontes, né, e comunico também a pedido dele, a todos que ouvem, aí, que haverá a missa de 7º dia, nessa sexta-feira, às 7 horas da manhã, na matriz de Santa Rita. Parabenizar também a todos que fizeram nesse último dia 12, ou até mesmo dia 11, o movimento do Dia das Crianças, todas as entidades, todos aqueles movimentos em prol dessas crianças, né, de nosso município. Parabenizar a todos, muita brincadeira, muitos doces, muitas balas, muitos brinquedos. Então, parabenizar a todos que fizeram esse movimento do Dia das Crianças, né? E também comemoração da padroeira de nosso país, Nossa Senhora Aparecida, que várias comunidades de nossa cidade honra a esta padroeira. Sem dúvida nenhuma, não pudemos aqui na semana passada, pelas homenagens que fizemos ao saudoso ex-prefeito Dr. Celito, comentar a respeito, né, das políticas que aconteceram aí, das eleições, né, dos novos administradores de nosso município. Digo novos porque junto com o Ângelo veio uma nova equipe. Então, fiquei muito satisfeito. Foi na segunda-feira, no dia da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, receber lá, de surpresa, o Luciano Piovesan. O Luciano, que é uma pessoa muito querida, principalmente no meio rural, também no meio rural de nosso município. E foi uma satisfação muito grande saber que ele faz parte aí da equipe. Mas eu acho que mais feliz do que eu ficou o Marcos Fialho em saber também. Então, parabenizar o Ângelo pela nomeação e de outros grandes nomes aí que estão sendo nomeados. Enfim, eu agradeço. Obrigado.
Anuncio para o uso da tribuna a vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Então, em exercício, muito bem anunciada, com nome, sobrenome e mais nomes. Boa noite a todos, né? Já estive aqui na presidência, já falei por vários momentos, mas quero aqui deixar o meu abraço carinhoso a todos os educadores, aqui agora como vereadora, aos meus colegas aqui hoje, educadores também, né? Mais uma vez, desejar a vereadora Maura muito sucesso e dizer que eu também me encontro à disposição, se puder ajudar em alguma coisa, pode contar comigo. Quero aqui me solidarizar com a família do Sr. Salvador Pena pelo falecimento da Dona Maria, que ocorreu no final da semana passada. Também a morte prematura do Carlos Barbosa, que é esposo da Alcione Maia e também filho do Chico Barbosa, que infelizmente adquiriu uma bactéria e acabou falecendo. Então, deixo aqui também, né, as notas de pesar a essa família, né, que perdeu pai, esposo e filho tão jovem, né, aos 52 anos. Né, aqui a família do Sonico Pontes também. E hoje eu venho a essa tribuna dizer para vocês de que nós precisamos realmente, hoje nós tivemos aqui a presença do Capitão Patrick, falando do Corpo de Bombeiro, mas eu vivi uma situação extremamente difícil na semana passada, na quinta-feira passada, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, uma vez que nós estávamos com um vizinho desaparecido desde segunda-feira e achamos por bem chamar a Polícia Militar e chamar também um chaveiro para abrir o local. Para nossa surpresa, ele já estava lá desde a segunda-feira, ele faleceu na segunda. Também deixo aqui, né, o Luiz Ricardo, que trabalhou a vida inteira no Benji, aposentado, 62 anos, e já como o corpo já se encontrava na casa fechada há 4 dias, nós ficamos num total dilema, porque ele teria que ser removido para o bar para fazer a perícia. E ele não tinha condição, a gente não tinha condição de remoção. Se ele fosse para o bar, ele teria que ficar lá, né? 4 dias depois, com tanto calor. E eu fico... Olha, foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida. Fico pensando, se eu ver outra porta fechada, se eu vou me dispor a abri-la. É tanta luta depois que você abre e encontra uma pessoa lá dentro. Ele não tinha nenhum familiar em Viçosa, acabou ficando na nossa responsabilidade o apartamento, comprar, né, olhar a questão de funeral e tudo, e depois conseguimos localizar a família em Conselheiro Lafayette, e a família acabou, então, buscando e fazendo o sepultamento lá onde ele tem mãe e outras pessoas. Mas, conclusão, numa hora dessa, ou você testemunha no atestado de óbito que a pessoa morreu por morte natural, ou você vai para o bar junto com o corpo e espera lá até a perícia liberar. Então, foi um dilema, nós acabamos optando mesmo, porque o taxista que nos ajudou a achá-lo, que era a pessoa que andava, levava ele e trazia todo dia para a cidade, disse que ele estava com muita dor no peito. A funcionária disse à tarde de segunda-feira que ele reclamou dor no peito, dormência. Então, acreditamos nós, que não entendemos nada de medicina, que o melhor era declarar que ele tinha morrido de morte natural para não passar por mais essa situação. Então, é urgente mesmo que Viçosa tenha esse espaço, porque é inacreditável você ver o que é um ser humano depois de 4 dias numa residência fechada.
né? Então fica aqui também a minha solidariedade à família, aquelas pessoas que amam tanto e que não tiveram oportunidade nem de velar o corpo, não tiveram oportunidade nem de ver o corpo, porque tivemos que lacrar o caixão. Então fica aqui meu momento hoje de total solidariedade a essas pessoas que perdem as suas famílias, né, a sua família prematuramente, mas principalmente aquele que está lá numa condição daquela e que ainda precisa de passar por uma situação dessa, de perícia, a 50 quilômetros de Viçosa, depois de falecido 4 dias. Obrigada e boa noite. Próximo vereador ao uso da palavra, inscrita o senhor vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Eu vou passar a minha vez. Eu fui muito contemplado pela fala do vereador Sábio, só estou me pronunciando para mais uma vez cumprimentar a Maura, desejar boas-vindas, também pode contar com a gente para aquilo que você necessitar. E rapidamente também desejar ao Geraldão, que anunciou que parece que nos deixa semana que vem, que tenha lá um bom trabalho à frente da Secretaria de Cultura, né, que você possa defender aquilo que você conhece, Geraldão, obviamente com todo o nosso apoio, viu? Desejo sucesso para vocês dois. Senhor vereador Geraldinho Violeira é o próximo inscrito e logo após o professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Luiz Eduardo. A quem eu cumprimento os demais vereadores, vereadora Marilange, público aqui presente ainda, que nos assiste em casa pela TV Viçosa, a aniversariante, parabéns pelo dia. Comungando também com os outros vereadores, Mauro Fontinelli. Desejo aqui uma boa sorte e que o Poder Legislativo contribua com esse Poder Legislativo de Viçosa que tanto carece de pessoas. Mas vou aqui, Maura, lembrar um pouco do Dr. Sérgio, que em seus pronunciamentos defendia sempre a saúde. E já convido, senhor presidente, a Maura a fazer parte da Comissão de Saúde, mesmo você sendo professora. Denilson sabe aqui muito bem as reuniões, a organização, e desejo também sorte a ele lá na Secretaria de Saúde, onde ele também precisa muito da nossa ajuda. Você, filiado também ao partido, creio que também poderá ajudá-lo e muito. E um dos primeiros, prefeito, uma das primeiras indicações que eu faço a ele e ao prefeito, Maura, é quanto ao nosso TFD. O TFD ele funciona só meio período, onde a saúde aqui, bem lembrada pela vereadora Marilange, não tem dia, hora, não tem horário. Algumas situações da saúde não tem, a saúde é 24 horas, as pessoas não podem esperar. E o TFD ele funciona só meio período. Sim, senhor vereador. Uma parte, só para título de esclarecimento, né, para completar a sua fala, além de ter só meio período funcionando, infelizmente, na última tentativa que nós fizemos para tentar uma ambulância para levar um paciente a Muriaé, a informação que me chegou de alguns motoristas, não foi nem só um, que as ambulâncias estavam todas indisponíveis, todas quebradas e não tinha como locomover paciente nem dentro do município de Viçosa. Não sei se esse problema ainda já foi solucionado, mas é só para completar e que a gente possa sanar esse problema que realmente não pode acontecer, né? Obrigado pela parte. Eu tenho um exemplo aqui, vereador, é de uma van que ela está indisponível por falta de pneu, professor Edelmino. Por falta de pneu, uma coisa tão básica, que está na hora, professor Edelmino, da gente parar de jogar purpurina no ar e o prefeito agora aqui sentar na sua cadeira agora e exercer algumas ações que são de extrema necessidade. Uma breve parte. Sim, senhor. Posso estar enganado, mas há cerca de 3 edições do jornal Folha da Mata, eu vi uma série de editais e um deles tratava justamente de equipamentos para suporte de veículos e tal, não sei a nomenclatura ao certo. Acredito eu que em breve essa demanda será sanada e registrando inclusive até que é uma atitude da gestão passada. Tranquilo, agradeço, professor Geraldão. Também, se caso o senhor for para a cultura, aqui a gente também está
à disposição. Lembrar aqui dos convidados que estiveram aqui, parabenizar o vereador Helder, pelo José Carlos, pelo curso de eletricista, o professor Bandeira, no seu pouco tempo de casa aqui, Carlitos, o professor Bandeira, em pouco tempo de casa, pouco tempo de exercício, você vê mais firmeza nele do que 1 ano e 10 meses que alguns ficaram lá. Pouco tempo que ele exerceu a sua função, que parece que a energia que flui no momento, ela é mais agradável. Maura, te desejo boa sorte, firmeza, postura, e que o Dr. Sérgio necessita muito da nossa ajuda. Fica aqui o meu convite para que você faça parte da Comissão de Saúde e nomeie aqui, senhor presidente, caso o vereador Edenilson queira, seja o nosso presidente da Comissão de Saúde. Obrigado e boa noite. Vereador, estaremos cumprindo o que reza o regimento interno dessa casa. Senhor vereador, professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o vereador Meiquilo, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas, vereador Lidson Lenner, cumprimentar todos os servidores dessa casa, de maneira especial a nossa aniversariante, né, Jaqueline. Quero cumprimentar todos aqueles que estão em casa, nos vendo e nos ouvindo por meio dos meios de comunicação. Cumprimentar os companheiros e companheiras que ainda que se faz presente, né, de maneira especial aqui o presidente do Conselho Municipal de Educação, também o presidente do Sindiúti, professor Paulo Grossi. Quero cumprimentar de maneira também especial todos os professores e professoras do nosso município, desde a educação infantil até o 3º grau, né? A gente sabe o quanto é fundamental esse trabalho, né, do professor no seu dia a dia, formando as nossas crianças, formando os nossos jovens. E quero aqui cumprimentar a Maura, né, que chega para poder compor essa casa. Seja muito bem-vinda. Né, já conversamos nos bastidores, me coloquei aí à disposição, né, para qualquer coisa que a senhora tenha dúvida e que a gente possa vir a fazer o nosso trabalho em comum acordo, né, um trabalho em conjunto. Nobres colegas, senhor presidente, eu trago aqui como assunto para essa tribuna hoje uma discussão a respeito do lar dos velhinhos. Estou aqui usando velhinhos não no sentido pejorativo, mas de maneira extremamente carinhosa. Eu estive ontem, de manhã, visitando o lar, atendendo um pedido feito pela dona Hilda Conceição, né, e fui recebido lá pela dona Edmaura, que há anos está à frente, né, do funcionamento da instituição. E ela me colocou a par a respeito do funcionamento da instituição e em relação também às despesas, né, que são desprendidas, que são gastas ali dentro do lar. Então, no momento, são 34 pessoas com cobertura integral lá dentro do lar dos velhinhos, alimentação, moradia, vestuário e medicamentos. E para fazer esse atendimento, o lar conta, né, com a parceria da população, da Prefeitura Municipal e do Governo Federal. A população, o vereador Helder, né, sempre de maneira muito disposta, né, a atender os pedidos que vêm daquela entidade, doa principalmente gêneros alimentícios, né, e vestuário. Enquanto que a Prefeitura, por meio de subvenção, doa em torno de R$ 3.700, o Governo Federal cerca de R$ 3.400, né, isso mês. Então, nós temos um total de recurso mês em espécie, cerca de R$ 7.000. E esse recurso, infelizmente, ele é insuficiente, né, para cobrir todo o gasto que acontece ali dentro, né, com os funcionários, né, porque você tem médico trabalhando ali dentro, você tem enfermeiros, tem cuidadores, pessoal da limpeza, tem as pessoas que trabalham na cozinha, né, o tempo todo, fazendo ali alimentação para os nossos atendidos, e isso fica em torno de R$ 23.000. Né? Então, nós temos uma receita em espécie de R$ 7.000 e tem um custo
incluindo a questão dos direitos trabalhistas, os encargos, ficando em R$23 mil. Aí, fora os medicamentos, que a princípio estavam sendo custeados pela prefeitura. E que depois de um certo tempo, né, parou de ser fornecido, inclusive o doutor Luiz Cláudio, ele determinou, né, por meio de uma ação judicial, que a prefeitura voltasse a fazer essa cobertura. E a prefeitura ela vem, infelizmente, descumprindo essa decisão, e a conta na farmácia, o vereador Mequilo, já chega a R$6 mil. Então, você tem uma ação judicial determinando que a prefeitura pague os medicamentos, mas a prefeitura não vem atendendo e já tem esse débito já, inclusive a própria farmácia já está querendo deixar de atender as solicitações lá da instituição. Então, fica claro aqui, né, que o dinheiro que a instituição recebe de subvenção municipal e federal é insuficiente para poder cobrir todo esse gasto. Aí eu quero mostrar aqui algumas fotos do lar. Primeiro, mostrar a necessidade de reparos na infraestrutura. Então, você tem ali o teto soltando. Senhor presidente, eu peço mais um minutinho de tempo para poder fechar a minha apresentação. Aí você tem o reboco em vários locais, né, locais importantes ali, né, quarto, a sala de entretenimento, que é um tipo de infiltração que gera mofo e coloca em risco, né, a saúde do idoso, né, essa questão da problemas respiratórios que normalmente aparecem com a idade. Então, há necessidade de reparo urgente, né, desses problemas de infiltração na estrutura. E aí nós temos uma outra parte ainda, que é em relação a um sistema que foi recebido por meio de doação pelo Lar dos Idosos, que foi doado pela CEMIG. A CEMIG, inclusive, foi até num evento aqui na Câmara, que se fez presente o Rodrigo de Castro, Danilo de Castro, e um diretor da CEMIG, que presenteou o Lar dos Idosos, juntamente com o Hospital São João Batista, né, esse kit de aquecedor solar, ali são as placas, e nós temos também os reservatórios. Só que estava combinado, senhor presidente, desculpe estender um pouco, mas só para fechar a apresentação, estava combinado que seria também de responsabilidade da CEMIG a instalação desse material, e isso não aconteceu, né? E, inclusive, vocês puderam ver que ali nas placas começa a acumular lixo, né? Começa a ter risco de aparecimento de ratos, escorpião, que coloca, então, em risco a saúde dos idosos. Só para fechar, só tal material não foi instalado. Agora ficou claro aqui que o lar, né, passa por um momento difícil, e que para ele continuar funcionando, o lar precisa aumentar a receita, aí tem que ser em espécie. Aí, senhor presidente, eu tive aqui, né, uma reunião já com a Edmaura, que está à frente lá da instituição, e a gente pensou em 3 ações. Aí gostaria que os demais colegas aqui também contribuíssem depois, né, com a outra ação que achar importante, para a gente poder arrecadar fundo em espécie. Então, primeiro, né, a gente pensou na abertura de uma conta específica para poder receber de qualquer cidadão. A gente abre uma Caixa Econômica ou qualquer outro banco, a doação em espécie. Uma segunda ação, né, que até entrei em contato com o professor Bandeira, que esteve aqui hoje, para ver junto ao SAAI a questão jurídica, se há possibilidade do SAAI ser uma instituição recolhedora da doação. Então, eu pensei aqui, de repente, a gente colocar na conta R$1, R$2 autorizado, né, pelo cidadão, de tal maneira que o SAAI receberia esse dinheiro e automaticamente passaria, né, para a instituição. E, em terceiro, seria a dedução do imposto de renda, que é uma outra opção interessante. Aí, senhor presidente, só para finalizar, desculpe de estender, mas realmente eu acho que o assunto ele é importante, mediante até a necessidade da instituição. A intenção é a gente conseguir manter uma receita em espécie, de maneira constante, mês a mês, né, para que aqueles que estão sendo atendidos lá hoje, né, continuem sendo atendidos,
e para garantir exatamente a dignidade nesse momento, acho que é mais difícil e que requer mais atenção, né, por parte dos idosos. Inclusive, a gente vai fazer agora, dia 26, inclusive o dia da eleição, às 14 horas, um festival de prêmios lá na instituição. Quem quiser comprar, né, o bilhete para poder participar desse festival, pode entrar em contato direto com o Lar dos Idosos, ou então, de repente, pelo telefone, né, que é 3891-3245, e a gente já começa então, essa empreitada no sentido de conseguir recurso realmente em espécie, que é o necessário para poder manter, né, a Casa dos Idosos, Casa dos Velhinhos em funcionamento. Muito obrigado. Desculpe, senhor presidente, ter distendido. Embora já estourado o tempo, uma única pergunta que ficou a dúvida, senhor presidente, desculpa. Quando apresentado pelo Parlamento Jovem, falou-se que parece que 70% da pensão do idoso que lá reside é remetido para pagamento das custas. E pessoas que não têm nenhuma fonte de renda podem ser recebidas pelo Lar dos Velhinhos? Sim, senhor vereador. Na verdade, né, qualquer cidadão, né, que tenha atingido a idade para poder ser recolhido pelo Lar dos Idosos, ele vai ser recolhido independentemente dele ter renda ou não. Inclusive, nós temos uma diferença entre o que nós temos de arrecadação via subvenções com o custeio, que é exatamente essa pensão ou aposentadoria que auxilia para poder fechar a conta no final do mês. Mas isso nem sempre é suficiente. Daí a necessidade da gente construir uma renda fixa, mês a mês, né, com essas 3 ações que eu acabei propondo aqui. Obrigado, boa noite a todos. Senhores vereadores, havendo sido esgotado o tempo regimental desta sessão, o senhor vereador doutor Xandinho, onde se encontra, bom, senhores, o vereador havia feito a solicitação e gostaria que o vereador justificasse para que o plenário pudesse apreciar. Sim, Excelência. Já faz tempo que esse projeto deu entrada na casa de declaração de utilidade pública e nós não temos no município nenhuma clínica que possa tratar de dependente químico. Então, o intuito é tão somente de acelerar mesmo o projeto, para que eles possam estar pedindo a subvenção junto ao Estado, para poder abrir também a clínica deles, para o tratamento dos dependentes. Senhores vereadores, pedido de reunião extraordinária do vereador Alexandre. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido aprovado. Presidente, só questão de ordem. Nosso grande expediente tinha que ter meia hora a mais. Não? Não, nós fomos até às 8h30. Fomos até às 8h30, o tempo foi... Ficou dividido. A divisão que mudou. Senhores vereadores, ok. Qual a sua manifestação, vereador? Só tinha só mais 2. Senhor presidente, manifestar ao colega, né? Como dito agora há pouco, são tantos anos em relação ao Código de Obras do jeito que está, o que seria um mês nesse tempo? É lógico que favorável a votarmos o projeto em segunda votação aqui, mas também o que seria uma semana, né, para que votássemos essa peça na próxima semana. Senhor vereador, é um direito que lhe assiste, só pode votar favorável ou contra. Favorável, porque até no nome eu sou grande, eu não penso pequeno, não. Senhores vereadores, favoráveis à extraordinária, permaneçam como se encontram. Pedido aprovado. Assim sendo, dou por encerrada esta sessão. E em nome do povo de Viçosa, e suplicando a proteção de Deus, havendo o número regimental de parlamentares presentes, dou por abertos os trabalhos desta sessão extraordinária. Presidente. Vereador secretário Lidson Lenner. Eu pedir dispensa da terceira votação? Dessa terceira votação? Qual que é o projeto? Tá. Porque ele vai... Projeto de lei
66/2014. Declara de utilidade pública o Centro de Prevenção, Acolhimento, Tratamento e Reinserção Social do Dependente Químico, Sítio de Amor e Esperança, Jesus é o Caminho, de autoria dos vereadores Sérgio Norfino Pinto e vereador Alexandre Valente Araújo. Senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão. Projeto de lei em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. Senhores vereadores, pedido de dispensa em discussão. Em votação. Parlamentares, senhores e senhoras, favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado e o projeto segue para as devidas correções e logo depois para a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta sessão, dando boas-vindas mais uma vez à senhora vereadora Maura Fontinelli e agradecendo a participação incisiva do vereador Geraldão. Senhores vereadores queiram aguardar para a reunião fechada com o senhor prefeito e o senhor secretário. Está encerrada esta reunião. Só aproveitando o microfone, pessoal, por gentileza, é coisa de segundos. Chegou até a minha anuência um pedido da Associação de Taxistas, naquele projeto de lei que nós votamos, para que remanejassem algumas vagas que são longe do centro, algumas vagas de táxi que são longe do centro para o centro, Praça do Rosário, rodoviária, em frente ao Bradesco. Parece que isso já tem anuência do senhor prefeito, já houve uma conversa com eles,